Ai, Rutinha, mas vamos deixar nossa vida de mão e vamos falar da vida dos ricos e famosos, que tá muito movimentada nessa semana, né, amiga? Menino, tu não sabe, o Murilo tá que tá, né? É, gata, desde segunda-feira que a gente fala desse assunto e hoje a gente vai continuar, porque não para de ter novidades, de ter atualizações. Ontem a gente contou aqui pros nossos ouvintes que a dona Ruth foi lá no Instagram e mandou a braba. Ruth, eu. A dona Ruth. Dona Ruth. Então. A mãe do Léo. É. Porque quem estiver acompanhando vai saber que é Dona Ruth. Oxe, pronto. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, avó do Léo, que ele chama de mãe, né? Porque é ela que cria ele aí desde novinho. Então, ontem ela foi lá no Instagram, minha amiga, e mandou a braba. Disse, olha, Murilo Huff, que é o ex da Marília Mendonça, pai do Léo, não paga pensão, nunca deu R$1 e eu nunca falei nada sobre isso. Falou agora. E aí o que é que acontece? Murilo Huff, claro, não gostou nada dessa exposição e foi também às redes sociais para falar sobre isso. Ele disse ali, né, vou ler aqui um trechinho do desabafo dele, e ele listou, Ruth, alguns gastos mensais que ele tem com o Léo. Vamos lá? Vamos. Olha, amiga, ele disse o seguinte em um trecho, né, desse desabafo. São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa. Mas se eu me calar, a mentira vira verdade. E aí, em seguida, ele listou ali alguns gastos mensais que ele tem com seu filho, o pequeno Léo. Vamos lá, Ruth? Vamos. Olha, para começar, ele disse que gasta aí por mês R$2.600 com a escola. E aí ele também mostrou ali um comprovante, né, em que ele pagou, se eu não me engano, todas as mensalidades do ano de uma vez só. Então, um gasto grande de escola. E deu só isso? Não, mensal. Por ano, acho que foi 30 e poucos mil. Jesus, menino, que escola boa. É. Botar os meus lá. Olha, amiga, de plano de saúde, ele paga R$1.200 por mês. De psicóloga, ele gasta em média R$2.800 por mês. Todos esses gastos são mensais. Além disso, com babá e enfermeira, ele gasta R$5.000 por mês, em média. E com o tratamento, né, da diabetes do pequeno Léo, ele gasta em média R$4.000 por mês. É um dinheirão, né, Ruth? Como você pode ver, realmente é aquilo que a gente estava especulando ali. Não tem o pagamento da pensão, né, propriamente dito, mas há ali todo um gasto com o Léo, de ambas as partes, né? Tanto a dona Ruth, né, que é com quem o Léo fica a maior parte do tempo, mas também por parte do Murilo Huff, que é o pai do Léo e que se mostra, né, sempre se mostrou um pai muito presente. Olha, tá. Bastidores, meu povo, bastidores. Olha, amiga, além disso, o Léo seguiu falando aí lá nos seus stories e eu vou trazer um outro trecho do desabafo dele. Ele disse o seguinte... O Léo não, o Murilo. O Murilo, o Léo bichinho, sabe nem o que é que tá acontecendo, né? Vamos lá ver o desabafo do Murilo. Ele falou o seguinte: eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação de pai. Ele disse isso após expor todos os valores e os comprovantes. Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação de pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito. E aqui, Ruth, eu tenho um ponto, assim, né? A gente que tá vendo de fora, realmente quem partiu pro ataque, né, foi a dona Ruth e a família da Marília Mendonça. Embora o Léo tenha ali, né, entrado na justiça para pedir a guarda Murilo. Embora o Murilo tenha entrado na justiça para pedir a guarda unilateral do Léo, quando esse assunto veio à tona, né, a família da Marília Mendonça, a dona Ruth, foi mais assim pra cima, mais incisiva nessa briga, né, nessa confusão, nesse embate. E o Léo vem adotando a postura de... O Murilo vem adotando a postura de responder a tudo isso, né, amiga? E olha, hoje à tarde a gente teve mais um capítulo dessa novela, porque tá se tornando uma grande novela, né? Saiu o mistério, já descobriram qual é o motivo? Não, o motivo específico que foi o estopim, não.
Mas esse novo capítulo dessa novela que eu vou contar agora pode ter a ver, viu, Ruth? Hoje, à tarde, o Léo Dias revelou, né, lá no seu programa, no Fofocalizando, que enquanto que o Murilo deu entrada nesse processo, né, enquanto a família da Marília Mendonça tá negociando todo o fonograma, né, da Marília Mendonça, que é todo o catálogo de músicas dela, tudo que ela produziu como cantora, como intérprete, com a Som Livre, quer vender tudo isso pra Som Livre por cerca de 300 milhões de reais. E vai vender tudo isso por 70 anos. Que é aí durante todo o período em que a música tá ali sobre o domínio do artista, né? Ou da família do artista, dos herdeiros do artista. Depois de 70 anos que o artista morre, entra em domínio público. Então o artista, de uma certa forma, para de lucrar com a família do artista, né? Que herda, para de lucrar com esse repertório. Então, eu fiquei me perguntando, será que é o momento certo, Ruth? Eu acho que não. Será que o Léo não deveria opinar sobre isso? Ter idade pra opinar o que é que ele quer que faça com a herança dele, né? Porque isso é a herança dele. E ele iria parar de receber todos os valores, né? Que são referentes àquele acervo imenso da Marília, que inclusive ainda tem coisas para ser lançada. Atualmente, amiga, no mundo da música, principalmente lá fora, isso tá muito em voga. Tá acontecendo muito dos artistas, inclusive em vida, venderem seus catálogos. Aconteceu recentemente com a Katy Perry, Justin Bieber e alguns outros cantores, né? E compositores têm vendido os seus catálogos, que isso funciona mais ou menos como um adiantamento de tudo que você receberia nesse período. Então talvez eles estão querendo antecipar esse dinheiro, mas mais uma vez eu fico me perguntando por quê? Né? Qual a necessidade? Qual a necessidade? Se ele já tem ali... Se ele já é multimilionário e especula-se que a fortuna dele já é de cerca de R$500 milhão, né? A do filho da Marília Mendonça. Então, realmente, é um ponto a se questionar. E o Léo Dias, inclusive, no programa até sugeriu que parassem com essa negociação até essa situação se resolver. Então, talvez, Ruth, a gente tenha encontrado aí, né? O Léo Dias tenha trazido o ponto-chave de toda essa discussão, né? Que inclusive o lado financeiro vem sendo bastante citado pelos dois lados, né? Tanto a dona Ruth tem citado essa questão financeira. E foi ela que começou. Exatamente. Quanto o Murilo Huff depois se defendeu. Talvez, e aí aqui é pura especulação com as informações que nós temos até o momento, todo esse bafafá pode sim ter como foco aí, né, ter como o propulsor a questão do dinheiro. Eu só fico triste, né, porque a criança já vem ali da perda da mãe, Sim. Toda uma questão de saúde mental, de saúde física também, que ele já passou. Com apenas 5 anos de idade, ainda se envolveu em uma guerra financeira sem necessidade nenhuma, porque ambos os lados têm dinheiro suficiente, Sim. Então não precisava mexer nessa questão nem tão cedo, até porque o patrimônio não é deles, Sim. É do Léo. Exatamente. E olha, amigo, hoje em dia, né, é muito difícil você manter a criança alheia a essas situações. Porque ele vai pra escola, onde todos os colegas devem ter ali seu tablet, seu celular, devem ficar sabendo dessas coisas ou porque escutam os pais comentar, e isso com certeza vai chegar aos ouvidos do Léo. E olha, ontem à noite, né, a dona Ruth publicou uma foto dormindo com o Léo, assim, na cama com o Léo, e desejando boa noite para os seus seguidores, logo após ter toda aquela troca de farpas com o Murilo na internet. Então eu achei assim bem irônico. Acho que realmente ele não deveria ser exposto a essa briga, nem de uma forma velada, né? Com toda certeza. Amiga, olha, a gente vai continuar acompanhando essa situação e a gente vai trazer, claro, todas as novidades para os nossos ouvintes que estão atentos, viu, a tudo que está acontecendo, Ruth. Pois é, e inclusive, né, se os ouvintes quiserem participar desse debate aqui, com certeza, apostar em um lado ou Sim. então dar sua opinião sobre esse tema, pode mandar no nosso WhatsApp, né? Isso, mandem. Deixa eu falar o número? Fala, amor. Bota aí, Thiago. DDD 85997747777.
Amiga, enquanto eles vão mandando aí, mandem, meu povo, a opinião de vocês sobre isso. Vamos falar rapidinho sobre o Festeja Iguatu? Vamos! Olha, um abraço para os nossos ouvintes, né? Lá da Plus FM Iguatu, frequência 91.5. 91.5. Gente, olha, o Festeja Iguatu tá chegando. A cidade está se preparando para receber, entre os dias 27 e 29 de junho, o Festeja Iguatu Cordel, Repente e Baião. Esse evento, viu, Ruth, que vai celebrar a cultura nordestina e promete impulsionar o turismo e a economia local. De acordo com a secretaria, né, que está organizando isso, a Secretaria Municipal, a expectativa é que esse evento movimente ali cerca de 1,8 milhão de reais na cidade, que traga aí, né, esse dinheiro para os cofres, movimente esse dinheiro na cidade. E eu trouxe aqui a programação dessa festa. Vamos lá, minha amiga? Vamos! Olha, na sexta-feira, dia 27, vai ter show dos cantores Aguiar Cantor, Ramonzinho Lapada e Manuca. Lembrando que eles estão focando em cantores regionais, viu, Ruth? No sábado vai ter show de Bel Paulino, Jamil Lima, Suzy Navarro e Dedé Castro. No domingo, dia 29, é a finalização dessa festa. Vão ter ali algumas atrações culturais, além do encerramento do Festival de Quadrilhas. Mais de 30 quadrilhas estão participando, né, desse Festival de Quadrilhas. E o evento vai distribuir, Ruth, mais de 50 mil em premiação para essas quadrilhas que vêm de todo o estado do Ceará, viu? Nossa! Então fica aí o nosso recado, né, para todo mundo de Iguatu e região. O evento é completamente gratuito e é uma celebração junina, né, Ruth? Junho Bom tá demais. acabando, vamos aproveitar, meu povo, São João. Esse fim de semana eu vou pro São João, viu, Rutinha? E vai ser aonde? Vou no São João. Por que não me convidou? Vou lhe convidar, vai ser na rua do nosso amigo Afrânio, viu? Nossa, aí, ó, Amor, as coisas aparecendo. sim. Tá ouvindo, Thiago? É, aqui é assim.